onde a gente está falando. Então, na semana passada, a gente estava falando sobre o quanto que a ansiedade é o estado dessa porta que a Zerka fala, em que a gente paralisa e aí a gente não consegue transitar do estado para a alegria, porque vem a surpresa e a gente paralisa na ansiedade, não consegue dar uma resposta e, consequentemente, fica preso nela sem conseguir passar ao estado de alegria. Então, a gente olhou para isso na semana passada e hoje a gente segue um pouco abaixo desse parágrafo que eu estou mencionando sobre alegria, e a gente vai, se tudo der certo, finalizar hoje. A gente não pode, né, tá compartilhando aí o livro completo, mas confiram aí com os colegas que volta e meia alguém tem aí as obras completas, a gente está mandando por capítulo lá no grupo. Então, a gente vai lendo como a gente estava fazendo e a gente vai parando para comentar juntos, ver o que a gente compreende. Então, a gente falou dessa transição, que é da espontaneidade, que pode gerar o processo de alegria ou de ansiedade, e aí a gente estava aqui, que é onde o jornalista, eu acho, traz essa questão de quando os pacientes se veem face a face com surpresas, como, por exemplo, uma morte súbita na família, perda do emprego, divórcio, etc., muitos diretores de psicodrama tendem a procurar por uma explicação como agente de cura. Você assinalou a importância do aquecimento do protagonista para um novo momento de espontaneidade, para que ele lide com uma situação. Você poderia, por favor, se aprofundar um pouco nesse pensamento? Eu vou voltar aqui, porque eu acho que isso aqui é bem importante. Que o que o jornalista pergunta já, por si só, já é um calo nosso, né? De que muitas vezes a gente fica preso em tentar explicar o inesperado. Explicar o inexplicável junto com o paciente. O paciente está indignado, falando de um processo de morte, de uma perda profunda, e a gente fica tentando encontrar um sentido para aquilo que de fato não carrega nenhum sentido. E a gente fica tentando encontrar esse sentido como se esse sentido fosse capaz de gerar uma cura. E aí, claro, a gente está indo de forma geral contra esse movimento do próprio psicodrama, que preconiza não a gente necessariamente gerar sentidos, mas gerar respostas, e nessas respostas adquirir novos sentidos, né? Colocar o sujeito para responder. É nesse momento que eu estava pensando, mas só para seguir, isso foi só uma reflexão sobre a pergunta do cara. Aí depois ele pergunta para a Zerka a importância do aquecimento do protagonista para um momento novo de espontaneidade, e aí pede para ela aprofundar sobre o aquecimento. E a Zerka diz: a diferença básica entre Moreno e Freud pode ser expressa da seguinte maneira. Freud perguntaria: o que aconteceu com você? Diga-me e eu interpretarei para você. Moreno perguntaria: como você chegou a isso? E como podemos, dessa situação, do ponto de vista sociométrico, o que é uma questão diagnóstica, como é uma questão de ação. Então, a gente está muito mais interessado em partir para a ação do que ir para uma questão diagnóstica. E essa é a nossa diferença enquanto psicodrama. Às vezes, sem querer, e até por pressão que a gente vive mesmo, né, da saúde de forma geral, a gente se pega repetindo esses modelos diagnósticos e aí a gente perde o como, né? A gente perde o que aconteceu nos vínculos, como que aconteceu nos vínculos, de que jeito que esses vínculos se constituíram. Fala, Bruno. Só um detalhe ali no próprio texto, Amanda, acho que ficou faltando uma pequena palavra aí que traz um sentido diferente para essa frase aí do Moreno que a Zerka cita. Peraí, deixa eu olhar aqui. Como você chegou a isso e como podemos tirá-lo dessa situação do ponto de vista sociométrico, que eu acho que ficou fora do texto aí. Importante. Como podemos tirá-lo dessa situação do ponto de vista sociométrico? E que é esse convite à resposta, né, Bruno? É justamente esse convite à resposta, muito mais do que a interpretação é o convite. Por isso que a palavra que tu trouxe é essencial. E é baseado na co-construção, né? Não é como eu poderei te auxiliar, é como nós juntos vamos sair dessa situação, do ponto de vista das suas relações. Como é que a gente pode usar as suas relações, paciente,
para sair dessa situação? Isso é o que significa do ponto de vista sociométrico, né? Como é que a gente pode usar as suas relações? Como que as suas relações nos ajudam nisso? Ou como que as suas relações fizeram com que a gente chegasse nessa situação? Só para continuar o parágrafo, continua dizendo assim: você certamente precisa saber o quê, mas não isso não vai tirar isso da situação, né? Então, saber o quê não tira a gente da situação. Eu vou tirar esse Word aqui que eu tenho. Ele é um arquivo que a gente fez para as pessoas com deficiência visual. Vou abrir aqui o digitalizado, porque daí o que a gente tem digitalizado é a imagem, né? E às vezes não é feita, o leitor não faz a leitura corretamente. Deixa eu abrir aqui o Realidade Suplementar. Agora sim. Lá para surpresa. Bom, então, o que a gente estava falando em relação a esse momento da surpresa, que o Bruno bem trouxe, é que a diferença da gente em relação à psicanálise, então, é que a gente vai enfocar na saída, né? Como, e não o que, em termos de interpretação. Agora sim. Deixa eu voltar aqui, que agora eu estou com a página correta. Então, a Zerca traz o seguinte. Aqui. É o como que promove a mudança. Acho que sempre existe uma confusão com relação a isso. Então, a gente precisa saber o que aconteceu com o nosso cliente, mas o que aconteceu não tira ele dessa situação. É como aconteceu, a partir de quais vínculos que adoeceram. É o como que vai nos dar a resposta. E muitas vezes a gente fica preso num processo de dramatização, abrindo coisas, porque a gente fica no o quê. E a gente não vai para o como, e percebam como lá na frase acima, o como está super associado à sociometria, né? Então, é o como relacionado aos vínculos, é como aconteceu nos vínculos. E aí ela continua dizendo, acho que como foi que eu contribuí para isso? As pessoas gostam de estar no controle das coisas. Durante os momentos de choque ou surpresa, estamos fora de controle. Assim, desejamos estabelecer uma análise racional, porque isso nos possibilita certa moldura operativa. É isso que tem que fazer, ou é assim que tem que lidar com isso. Deixa eu só ir lá para a nota de rodapé. Então, quando ela fala de razão, base lógica, né? Razão fundamental, para não se confundir com a questão da racionalização da filosofia. Então, ela está trazendo aí que, bom, via de regra, a gente tenta trazer para a base do controle as situações, né, durante um momento de surpresa, a gente tenta trazer para a gente, e às vezes a gente sai do foco das relações, né, isso pode trazer uma confusão, porque às vezes a gente fica, para ter a sensação de controle, a gente fica tentando identificar onde que eu errei, onde que eu fiz, e a gente não consegue perceber no vínculo como que isso se materializa, como que isso se dá. É como se eu dissesse assim, todo mundo se afastou de mim porque eu sou chata. Mas como é que eu sou chata? E como isso repercutiu no vínculo entre eu e o outro? Em que medida? Porque dizer apenas que eu sou chata e tenho que deixar de ser chato, que tem que ser mais alegre, ou que tem que ser mais espontânea, isso por si só, eu atribuir essa responsabilidade a mim, isso por si só não me ajuda, porque eu continuo, às vezes, não olhando para o vínculo. E um vínculo sempre se vai dar em duas direções, que é o que eu passo, o que eu coloco no meu papel e o que no contrapapel o outro também recebe e emite para mim, que é o que configura a relação. Então, é nesse sentido, né, que às vezes tem uma confusão aí. Alguma colocação, povo? Alguma contribuição, alguma dúvida, algum respiro, algum lamento, algum sofrimento?
Eu achei muito interessante que ela diz, olha, é interessante você saber o quê, Uhum. mas não é isso que vai tirar a pessoa da situação, é o como, não é? É a ação, porque o como é o que leva à ação. Isso eu acho que é muito forte e é um aprendizado importantíssimo para os psicodramatistas, nesse sentido de não é o quê, não é o racional que vai ficar as explicações, né? Mas a ação que é para ele ver nesse vínculo, nessa dramatização, não é observar o que foi que aconteceu realmente ou o que ele pode sentir, né? Exatamente, Antônio. Exatamente. Mais alguma contribuição, povo? Alguma leitura que vocês acharam Penso interessante? que isso tem a ver também com o como se, né, das cenas que a gente trabalha. Então, de certa forma, é o como, né? Como que você pode sair dessa situação, como que você pode pensar de outra forma. Então, acho que tudo envolve o como se. Perfeito. Vocês conseguem fazer essa relação que a Laís está trazendo, assim, do como com o como se, com a própria realidade suplementar que a gente já está falando desde o começo do livro? Todo mundo acompanhou a ideia da Laís? Não, Márcia? Vamos, Laís, tenta desenvolver um pouquinho mais para a gente juntas e pensando isso. Então, quando a gente fala no como se das cenas, né, da cena psicodramática, é de fato você olhar para aquilo e trazer uma resposta, né? É como se fosse você imaginar aquela situação de uma outra forma, né? Então a gente fala do como se, como seria aquilo, né, de fato. Não sei se ficou confuso. Isso, que é tipo, por exemplo, a minha situação tá difícil, o que que tá difícil? A minha relação com o meu marido. E aí eu posso usar o como se dizer, e como seria se fosse diferente? Uhum, Como seria essa relação com o marido? Porque nessa experimentação do como se, ela também já está potencializando de uma possível resposta espontânea para essa sim, relação. É nesse sentido que a realidade suplementar serve a essa implicação do como ao invés do que, né, Laís? isso, perfeito. Mais alguma colocação, algum questionamento? Vamos seguir então aqui. E aí, ela diz o seguinte: eu acredito que só existe uma solução quando o comportamento da pessoa realmente muda. Moreno e eu achamos que em psicoterapia, o fato de saber ou ter um insight por si só não cura. Só lhe proporciona um insight. Transformar o insight em mudança de comportamento significa, mais uma vez, estabelecer uma ligação com a espontaneidade e a criatividade. Então, ok, eu mudei minha forma de pensar sobre essa relação, mudei minha forma de pensar com a minha mãe, mas vamos para o roleplay, vamos para o treinamento de papel, vamos colocar aí para dar resposta para essa mãe, vamos ver em que de fato esse insight implica, em que transformações esse insight traz para a relação. E aí ela continua dizendo: transformar o insight em mudança de comportamento significa, mais uma vez, estabelecer uma ligação com a espontaneidade e a criatividade. O que interessa a nós, psicodramatistas, é como você dá o salto do insight para uma nova ação. É isso que é difícil. Muitas pessoas têm muitos insights e sabem tudo sobre si. A gente sabe, né? Tem um monte de paciente que chega pra gente e diz assim: isso aqui aconteceu por causa disso. Meu pai foi isso, porque minha mãe aquilo lá. Já traz o contexto pronto, acabou, terminou a terapia, bom, próximo. Tem gente que já traz tudo racionalizado, mas às vezes ele ainda continua dando a mesma resposta. Ele teve trocentos insights, mas continua dando a mesma resposta na vida. Né? E vocês, como eu, devem ter, né, alguns casos, quando não, nós somos ele, né? Nós somos o caso, de muitos insights e muitas repetições. A gente segue repetindo apesar da ideia, porque falta treinamento de papel. Falta a gente estar para jogo. E treinamento de papel é no aqui e agora com o meu terapeuta, né, numa tomada de papel, numa inversão, numa dramatização em cena aberta, num psicodrama interno,
ou inclusive na vida, que é o que a Zerka vai falar um pouco mais depois, das doses diárias de espontaneidade, de você treinar e lançar um compromisso terapêutico com o seu paciente para que ele tenha doses diárias de respostas diferentes, que o estimulem ao desenvolvimento desse papel, né? Deixa eu ver aqui o comentário. Ah, Jorge, não acontece. Com a gente não acontece de jeito nenhum. Com a gente nunca. Para quê? Não. Isso é só com alguns pacientes que têm muitos insights. Não, a gente não. Imagina, a gente é psicodramatista, né? Que falta ação para a gente? Não falta nada. Nunca. A gente é cheio de ação, a gente tem fome de atos, a gente adora falar isso, né? Que mané. Não. Mas, enfim, só para a gente finalizar o parágrafo, antes da gente parar para compartilhar aqui coletivamente, ela diz o seguinte: muitas pessoas têm muitos insights e sabem tudo sobre si. E aí elas chegam para você e dizem, eu já fiz esse ou aquele tipo de terapia, por que eu não consigo mudar? Por quê? Porque isso requer espontaneidade e criatividade. Nós nos preocupamos não com o que você sabe acerca de si mesmo, mas com o que consegue fazer consigo. Isso é muito bom, né? Não é o que a gente sabe da gente, mas é o que a gente consegue fazer com a gente. E aí é nesse sentido, com os nossos papéis, com os nossos vínculos, com as nossas relações, o que a gente consegue fazer. E às vezes, o Bustos mesmo fala disso, né? Que às vezes a gente diz assim, meu Deus, mas eu já fui naquela cena com aquele paciente. Eu vou de novo para essa cena com aquele paciente, vou de novo para esse lugar. Sim, a gente vai várias e várias e várias vezes para a mesma cena com o mesmo paciente, porque não é o mesmo paciente. O paciente de hoje que está indo para aquela cena é um outro paciente, que teve outras vivências, que passou por outras coisas, que talvez tenha condições agora de dar uma resposta diferente, porque não é o mesmo paciente. E aí a gente diz, nossa, eu acredito que eu vou de novo chegar nessa situação do namorado. Mas é a cena, e aí, como cena nuclear, a gente vai voltar, sim, quantas vezes seja necessário até que o sujeito consiga dar uma nova resposta. A Elaine colocou, terapia disse uma vez, você achou suas asas. Ah, tá, a terapeuta disse uma vez, você achou suas asas, agora como usá-las? Perfeito. É isso aí. A Mariana tá jogando no bicho ali, 1101, acho que é um código hacker, vai hackear a gente. Foi sem querer, Mari, tá tudo certo. E vocês, como é que vocês lidam com isso? Né? Como é que é esse contexto? Como é que está no consultório de vocês isso? Vamos lá, vamos trocar figurinha enquanto a gente não chega no capítulo 3, que é o nosso próximo. Deixa eu abrir aqui. Fala, Bruno. Eu queria fazer um comentário sobre o próprio parágrafo. Tem como tu voltar ali rapidinho? Eu tô com a tela cheia aqui, eu não tô vendo o PDF. Sim. Acho que é a segunda linha do próprio parágrafo mesmo. Que é a forma como a própria Zerka se coloca na resposta. Ela fala aí, Moreno e eu achamos que. Eu acho interessante ela se colocar dessa forma, porque normalmente quando a gente vai estudar o psicodrama, a gente fala muito do Moreno e não fala da. E aí eu fico pensando na questão da Gestalt, o que aconteceu na Gestalt, né? Porque o Peirce, enfim, ele é tido lá como criador da Gestalt, mas depois ficou sabendo que, na verdade, era a esposa dele que escrevia boa parte das obras. E aí, depois que tu lê os livros da Zerka e depois tu para voltar em alguns livros do Moreno, tu realmente se pergunta em alguns capítulos, assim, né? Tipo, pô, quem é que tá falando isso e por que que só o cara aqui tá levando crédito, sabe? Nesse sentido também. E, enfim, a forma como ela se coloca nesse momento me remete muito a essa questão, assim, sabe? De Moreno e eu achamos, assim, ela tá realmente ali com uma cor toda essa parada, né? E é muito interessante que a Zerka geralmente vai falar, né? Ou em primeira pessoa do plural, ou ela vai... É muito difícil tu ver ela em primeira pessoa do singular, porque ela vai remeter a ela mesma como uma diretora que faz parte de vários diretores, vários psicodramatistas, ou ela junta com o Moreno. Eu acho que é muito forte, e a gente vê isso já no começo do livro, quando ela diz que uma técnica no psicodrama é criado entre terapeuta e paciente, nunca só pelo terapeuta,
que ela acredita muito no processo de co-construção, no processo de cocriação. Então, eu acho que também é isso que é legal de ver, assim, que ela, ao contrário de alguns outros escritores, majoritariamente homens, né, que tem essa tendência a centralizar, ela sempre vai falando do processo de cocriação. É muito bonito. A gente precisa aprender bastante. A Rafa estava com a mão levantada, Rafa. Oi, tá dando para ouvir? Sim. Então, eu pensei duas coisas. Não sei se são óbvias para vocês, assim, mas para mim foi uma descoberta, assim. Primeiro foi em relação ao como e a ação. E aí eu fiquei pensando, né, a resposta que a gente dá a qualquer pergunta que vem com como é sempre um verbo. E o verbo é ação, né? Então, aí eu fiz essa relação, né? Do como, ação, como Verdade. ser, e é sempre relacionado à ação, né? E o verbo é isso. Então, eu fiquei pensando nisso. Ótimo. E a outra, oi. Pode falar, pode falar. E a outra coisa é em relação à repetição, né? Que nós pacientes, nós terapeutas, os nossos pacientes, ou seja, o ser humano, né? Em relação à repetição, da cena. Em relação, desculpa, me interromper. Então, em relação à repetição da dramatização. Então, tanto... Ai, desculpa, só um minuto. Acho melhor outra pessoa aí, porque me interromperam aqui, eu não vou conseguir continuar, desculpa. Não tem problema. No Novos Rumos em Psicodrama, o Bustos, ele fala disso, assim, que a gente pode ter ação na palavra, que muitas vezes a forma como a gente pergunta, a forma como a gente fala com o nosso paciente, com o nosso protagonista, também vai levar ele já para o processo de ação na palavra, quando ele se refere. Acho que isso que tu contribui, Rafa, é muito legal, assim, muito importante. E ele fala, inclusive, que tem pacientes que fazem para não falar sobre alguma coisa. E assim como tem uns que falam para não fazer. Então, que a gente precisa identificar, né? Isso está no Novos Rumos para o Psicodrama. A Tereza botou aqui no comentário: difícil quando um paciente não se conhece, não sabe dar respostas, interação social muito limitada. E aí é nesse lugar que aí a gente precisa fazer, né, emprestar, que é bem isso que o Bustos também traz. Lembrando sempre, né, que o Bustos é um grande admirador também da Zerca, nesse sentido, assim, um dos nomes do psicodrama que sempre que possível a cita, a traz como referência, que fala da nossa posição como terapeuta, como alguém que vai refazer a constituição do vínculo cuidador primário e bebê, né? Que o bebê não sabe se relacionar, ele não sabe como vai fazer. E às vezes o próprio vínculo que a gente vai estabelecendo também vai sendo curativo e vai sendo um modelo vincular para que ele possa depois dar outras respostas, né, Tereza? Quando essa situação da interação social muito limitada que tu trazes. Mas a Tereza está com a mão levantada, quer falar, Tereza? Quero. Tá me ouvindo? Tô. Então, eu tenho uma paciente, Amanda, que é bem isso, né? Ela tem uma dificuldade muito grande, até nas cenas, que a gente sempre retoma as cenas, como você disse, né? Voltando lá para que ela possa vislumbrar realmente outras respostas, porque é uma pessoa que tem um vínculo muito forte com a mãe, de dependência emocional. Então, certamente lá no primeiro papel dela, né? E com essa mãe, ela não desenvolveu esse eu, não teve a oportunidade, por várias razões, do adoecimento dessa mãe, de desenvolver essas respostas. Então, hoje, ela está evoluindo bastante na terapia, porque no início era muito silêncio, poucas respostas e nenhuma ação. E agora ela está conseguindo, né, fazer esse movimento, ainda muito insegura, ainda dizendo a mim, mas eu não sei o que fazer. Eu disse, vamos ver como é que você vai reagir, como é que você vai
né? Vamos trazer a cena novamente. E aí é fantástico isso. Quando a gente começa a perceber que o nosso paciente está conseguindo dar resposta, né? É difícil, é um processo muito minucioso, demorado, né, Amanda? Mas, assim, é muito eficaz. É isso. Obrigada, Teresa. A Vivi estava com a mão levantada também. Vocês conhecem a Vivi? Deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui é a Vivi. Ela Oi, estava entrando no gente. grupo de estudos. Estou entrando no grupo. Eu pensei também, uma outra pergunta que eu gosto também, Amanda, é o para quê. Não por quê, né? Porque qualquer justificativa. Mas o para quê toma uma consciência também, Intenção. né? Da ação, né? Para que a gente faz as coisas, né? Muito bom. Que é a intenção, né, Vivi? A intencionalidade que vem da questão da fenomenologia, que é a nossa vertente também. Que a gente quer, né, de alguma forma, trazer a intencionalidade para o jogo aí. A Rafa, tu tá com a mão levantada de agora ou de antes? É de agora, desculpa. Não, só continuando aquele pensamento, em relação a essa repetição que me veio como, assim, é o pulo do gato, né? E a gente não tem essa tendência a ficar repetindo as mesmas cenas, né? As dramatizações. E realmente, se a gente faz uma vez só, vem uma resposta só, né? Que é aquela que... Então, precisa mesmo fazer, né? Para mais respostas, mais repertório, a gente tem que repetir várias vezes. Com certeza. Coisa que, assim, para mim é raro, tanto como paciente como terapeuta, né? Parece que a gente faz e já quer passar para a próxima, né? Uma ansiedade, não sei. Sim, sim. Como se tivesse resolvido. Dramatizei e passou. Isso, Tipo, descobri o problema, dramatizei, resolvi. Só que não, né? Talvez se precisa repetir 1000 vezes, porque o sintoma repete-se 1000 vezes, né? Ele não vem uma vez só, porque aí ele não é um sintoma, né? Para ele se instalar ali são anos e anos, e aí a gente quer resolver em uma só. Exatamente. Jorge, quer trazer alguma contribuição? Não. Ah, tá. Não, é que teu áudio estava aberto, eu achei que tu queria falar alguma coisa, daí já ia te passar a palavra. Agora a gente vai para o capítulo 3, veja só, a gente está caminhando, porque a gente fica discutindo bastante, que é bem bom, e aí às vezes até uma pessoa disse, nossa, Amanda, vocês ainda estão no capítulo 2, eu disse, mas tem tanta coisa para a gente falar, né? Não dá para passar rápido demais, senão não faz sentido. E o 3 se chama, se o 2 era surpresa, agora a gente está no êxtase e a inversão de papéis. Zerga considera que os psicodramatistas são praticantes de uma arte que conserta as relações humanas. Moreno criou o palco psicodramático, no qual as pessoas podiam treinar suas capacidades para que vivessem encontros novos e espontâneos. O objetivo principal do psicodrama é estabelecer ou restabelecer a pele entre as pessoas ou nos diferentes papéis e figuras interiores. Esse parágrafo já é tão bom, né? Então, primeiro a gente já está ali no foco de novo das relações humanas e traz aquilo que a Rafa acabou de falar. No palco do psicodrama, a gente vai treinar nossas capacidades para viver novos encontros, para viver novas relações mais télicas, diminuir a transferência entre as pessoas e colocar para fora as nossas figuras interiores, sejam elas a mãe que eu tenho dentro de mim, o pai que eu tenho dentro de mim, o chefe que eu tenho dentro de mim, todas essas figuras interiores que eu preciso ir colocando para fora para diminuir o processo de transferência nos vínculos, né? Então, o palco é um espaço que nos ajuda muito nesse processo. A Elaine colocou aqui, a Mari botou arrepiei aqui, e a Elaine botou, aprendizado se faz com exercícios constantes e por vezes repetitivos mesmos, repensando, por que fazer diferente aqui? Faz todo sentido.
Até as memórias serem transformadas nas relações, exatamente, Elaine. Exatamente. Que é a tal da ideia de que a conserva não é uma coisa ruim, a conserva é um ponto de partida para um ato espontâneo. A gente precisa ter um ponto de partida para um ato espontâneo. Só que a conserva não pode ser uma resposta em si mesma, porque a resposta que eu dei no casamento da minha irmã não serve para a relação lá com o meu sogro. E aí eu preciso repensar de que maneira aquela vivência com a minha irmã serve de base para uma nova relação com o meu sogro, mas ela não é uma resposta em si mesma. Né? Isso é uma conserva que é um ponto de partida para uma ação espontânea, e não um fim em si mesma, né? Senão é apenas uma transferência. Daí, eu acho que tem uma coisa muito bonita que é o objetivo do psicodrama é restabelecer a tela entre as pessoas ou nos diferentes papéis e figuras interiores. Justamente, né? E pensar que a gente vai ter tele nos diferentes papéis, então, também, não é só eu com os papéis que estão fora de mim, mas eu também com os papéis que eu desempenho, que a gente já viu que a Zerka chama de autotele, né? Então, que é essa capacidade minha de olhar para os papéis que desempenho, de enxergar cada papel que eu desempenho e praticar a autotele, essa compreensão de mim mesma, do que eu precisei desenvolver em cada papel, do que eu precisei fazer em cada papel para chegar na situação que eu cheguei. Isso também vai me conduzir, isso também vai ser o objetivo do psicodrama, né? Sobre esse parágrafo, alguma consideração? Passo para o próximo. Vou seguir aqui, ser meio curtinho. Uma das técnicas mais importantes para atingir esse objetivo é a inversão de papéis. A inversão de papéis significa olhar para si mesmo pelo olhar de outra pessoa, ou a partir da perspectiva de outra pessoa. Para que realmente nos vejamos a partir da perspectiva de outra pessoa, é necessário passar pelo aquecimento por um período de tempo considerável no papel do outro. Esse importante aspecto do tempo é, por vezes, subestimado. Isso aqui também é legal, né? Às vezes a gente coloca a pessoa no papel e a gente não considera essa questão do tempo. E sabe o que eu estou pensando agora, assim, até para compartilhar com vocês? Que às vezes uma sessão, e o fato de o nosso paciente ter ficado uma sessão no papel da mãe, ele fica a semana toda em aquecimento no papel da mãe, e chega na próxima sessão muito mais aquecido, na próxima vez que ele entra no papel da mãe, ele está muito mais aquecido para acessar algumas questões dessa figura interna e, de fato, entrar nesse papel. Então, vocês podem reparar que a primeira vez que um paciente entra no papel é diferente, depois, na segunda, na terceira, parece que ele vai entrando mais em contato com aquele papel daquela pessoa internalizada, né? Só um instante que eu fiz alguma grande besteira. Peraí, deixa eu tirar vocês daqui e botar vocês aqui de volta. Ok. Grande besteira consertada. Depois, deixa eu voltar para cá. Depois segue aqui. A técnica de inversão de papéis é extasiante e, portanto, um instrumento dionisíaco no palco psicodramático. Dioniso é o deus do drama, do teatro e do envolvimento. A inversão de papéis é a técnica de absoluto envolvimento, da capacidade de ver a trama de outro ponto de vista, qualquer que seja ele. Assim, o protagonista precisa realmente sair fora do self e tornar-se outra pessoa. Isso é tão bonito, né? A gente precisa sair fora do self para olhar a gente de fora, né? E no processo de inversão de papéis, a gente tem um distanciamento do self que faz com que a gente possa voltar de forma mais harmônica com quem a gente é, mais congruente com quem a gente é quando a gente retorna para o próprio papel. Que daí o afastamento do self faz com que depois haja uma reaproximação desse senso de quem a gente é, né? Um reconhecimento de eu maior. Só que, como diretor de psicodrama, muitas vezes é incrível ver quão prazeroso é para os protagonistas assumir o papel de, por exemplo, alguém que eles de fato detestem, ou alguém que realmente lhes cause problemas. Eles atuam esses papéis com um prazer cheio de malícia e maldade. Saem de si mesmos e encenam aspectos que jamais permitiriam que fossem exibidos de outra forma. Eles muitas vezes demonstram um grande prazer em se vestir da mesma forma que essa pessoa e transformar a encenação numa caricatura. E aí, só para continuar, antes da gente ir, que, assim,
No drama grego, tanto na tragédia quanto na comédia, os atores se fantasiavam e mascaravam substancialmente. Um disfarce completo era o sinal externo de que o ator abrira mão de sua própria identidade em honra ao Deus, para permitir que o outro ser falasse e agisse por intermédio dele. Dionísio, a quem os dramas eram dedicados, era o deus do êxtase. A palavra êxtasis significa estar fora de si. Em outras palavras, seria a renúncia à individualidade. Nossa Senhora. O êxtase como uma renúncia à individualidade. Deixa eu voltar aqui. Muita coisa, mas eu achei muito divertida essa porque vocês também devem ter essa sensação. Eu, como ego auxiliar, eu tenho um prazer imenso de fazer essas figuras de poder, essas figuras de confronto, essas figuras né, que às vezes são um pouco mais agressivas. E claro que aí não é só um ato de me mascarar e dar voz e fazer um afastamento de self para reconhecimento também da minha individualidade. Mas aí, nesse sentido, eu consigo assumir, inclusive, partes de mim que, de forma geral, não são desejáveis socialmente, ao entrar em contato com o outro, e ao voltar para mim, é como se eu estivesse também aceitando essas partes de mim negadas, né? Essas partes do self que são negadas. Então, não só uma aproximação do outro, mas uma aproximação de quem de fato eu sou, que é o que aconteceu no caso clássico lá de Bárbara e Jorge, quando ela vai assumir vários personagens que são né, voltados a essa questão da sexualidade e da agressividade, que ela negava isso em palco e aí passa a aceitar isso, inclusive, em palco. Vocês também, assim, têm prazeres ou têm pacientes também que apresentam esses prazeres obscuros, esses prazeres, vou trocar minha palavra, esses prazeres escondidos? E aí, como é que é para vocês a questão da máscara, da inversão de papéis? Como é que ela funciona para vocês? Como é que vocês veem a inversão, que é o êxtase, estar fora de si, uma renúncia à individualidade? Posso falar? Uhum. Amanda, o que eu acho, assim, engraçado, e quando eu faço essa inversão com crianças, como a gente vê, né, a punição, a falta de... Bom, se bem que adultos também têm muito disso, mas eles ainda não conseguem reverter, né, assim, o que aconteceu com ele não acontece comigo. Então, quando você põe, você é a mãe, nossa, é tão punitivo, é tão Foucault, é tão, assim, elas são tão perversas, né? Uhum. Elas não têm o meio termo, porque não vai acontecer comigo. Então, essa flexibilidade, né, essa inversão de papéis é muito, vamos dizer assim, é caricata mesmo, é muito forçada. É o que a gente chama no psicograma, eu esqueci o nome, quando você força aquela cena de uma forma mais evidente. A interpolação ou a maximização? Maximização. Que você faz, nossa, minha mãe faz assim, e pega, agarra, e pega o chinelo, e eu vou agora, qual que é o castigo que a gente vai dar para essa pessoa? Mas vai lá e dá aquele castigo, mas de matar, né? Não, vai ficar sem parque durante uma semana inteira, não vai ser só aquele instante, né? A pessoa nem lembra mais do que fez, ainda está lá sentado. Então, para ela não tem esse sentido reverso, né? Então, eu acho super interessante quando você, esse teatro, eu falo em teatro, né, na escola, que elas vão falando dos papéis familiares através dessa troca e o imaginário, que é fantástico. Então, eu lembro muito do Foucault mesmo, Vigiar e Punir, né? Aquela coisa de pegar e sentar o rei mesmo, elas não têm dó nem piedade. Fulano fez errado, tem que pagar por isso. Só que eles não veem que eles também podem fazer, mas com esse treino mesmo, é que eles vão vendo essa flexibilidade também, né? E é bem interessante, eu lembrei dessa parte com eles. É verdade. É verdade. Em relação à inversão de papéis, a maior dificuldade que eu sinto às vezes, muitas pessoas não conseguirem entrar no papel do outro. E, às vezes, até eu vou fazer, eu mesma me perco, assim, em alguns momentos, em algumas cenas.
E os pacientes, muitas vezes, não conseguem. Eles começam, mas daqui a pouco é sempre você tem que ficar ali trazendo. E essa é uma realidade. Uhum. Às vezes, né, as próprias sessões, como a gente estava falando, servem de aquecimento. Que na primeira sessão, aquele paciente não conseguiu estar no papel e tal. Na segunda sessão, ele consegue mais ou menos. Uma terceira, ele fica por um tempo um pouco maior. Numa quarta, ele vai ficando, porque não é só uma questão de adaptação à técnica, mas é uma mudança relacional. Porque quanto mais eu mudo a minha forma de ver a relação, mais também eu sou apto a inverter papel, porque a inversão de papel não é só uma técnica, mas é uma condição existencial, né, dentro de uma teoria. Então, quanto mais eu vou treinando com o meu diretor lá na minha sessão individual, mais eu vou ficando apto. E aí, às vezes, a gente vai abandonando, né? E a psicoterapia da relação ajuda a gente. Então, às vezes, a gente, como terapeuta, faz o pai, faz a mãe, entra nesse lugar para ajudar o paciente nesse aquecimento. Em um outro momento, ele toma o papel da mãe e do pai, né? Nesse sentido, para a gente poder ir aquecendo. A Mari está trazendo uma contribuição também. Não foram em sessões seguidas, mas a primeira vez que a minha paciente interpretou o marido foi totalmente diferente da segunda, com certeza. É diferente, porque a forma como ela viu a relação da primeira vez já mudou alguma coisa, aí vai para a segunda, muda alguma coisa na relação também. Fala, Vinícius. Eu meio que para reforçar isso mesmo, assim, a inversão de papéis, para mim, tanto no papel de paciente como no de terapeuta, é bem difícil, né? Enquanto paciente eu travo, e na hora de terapeuta eu fico sem saber muito bem como lidar, como propor, como dialogar com aquele papel. E algo que foi dito aqui, dessa possibilidade de repetir essas cenas, é uma coisa que, não sei, ela parece tão óbvia, eu nunca tinha pensado antes. Né? Por que a gente não pode repetir, né? E eu acho que era essa a ideia que eu tinha antes, assim, como abrir uma cena, uma coisa que a gente abre, fecha e pula para a próxima. E não precisa ser necessariamente assim, né? Então eu tô pensando nisso, assim, dá um alívio. Que bom, Vini. Verdade, eu também tinha um pouco desse pensamento. Não, a gente abriu ali naquele dia, fechou, porque de alguma forma a gente vai ali fazendo as etapas, finaliza, mas não tinha pensado nessa possibilidade. Vamos retomar aquela cena, ou aquele papel, ou aquela sessão. Então, eu achei isso bem interessante também. A Vanessa traz aqui, peraí. Principalmente porque o paciente traz seu ensinamento moral de fora. Então, quando você faz a primeira vez com o paciente, ele vai travar em vários pontos, mas como ego, naquele momento, com duplos, ou mesmo tomar o papel e dar permissão para algumas coisas que podem ser pensadas e ditas, o paciente solta mais o aprendizado moral de fora, que não pode ofender, brigar, tem que relevar, etc. Com certeza. E é nesse lugar mesmo, né, que a gente acaba sendo um modelo relacional, e essa é bem a ideia do ego auxiliar, né? Um eu que me ajuda a dar essa resposta, que amplia as minhas respostas, é bem esse lugar. Entendi perfeitamente. Eu acho que a gente entendeu. Todo mundo entendeu a Vanessa? Acho que a gente entendeu. Seguindo aqui, mais alguma questão, gente? Mais alguma contribuição? Deixa eu botar aqui, então. Aí o jornalista pergunta: ao ser treinado por você, constatei que você não trabalha mais com um monte de egos auxiliares no palco. Em vez disso, você mantém o protagonista por períodos consideráveis no papel do outro. Após certo tempo, ele e ela geralmente começa a se sentir como essa pessoa e a ver a si mesmo com os olhos do outro. Eu considero esse longo aquecimento do protagonista no papel do outro uma verdadeira técnica da Zerka. Uma vez eu mesma vivenciei essa situação num psicodrama que você dirigiu, deixando-me vivenciar a vida da minha mãe.
O psicodrama lidou com a minha convicção de que, quando eu era menino, minha mãe se desfez de mim por egoísmo, de modo que pudesse aproveitar melhor a vida. Após a sessão, senti-me de modo diferente com relação a essa situação e consegui começar a me relacionar mais espontaneamente com minha mãe. Hoje temos uma relação bastante boa. Eu vou só ler a resposta da Zerka, que eu acho que é interessante para a gente compreender. A palavra crucial aqui é percepção. Quando você entra numa cena com a sua própria percepção, ela é tudo o que você tem. Quando se invertem os papéis de verdade, há uma mudança de percepção, durante ou após o processo. É isso que se espera que sejam as mudanças e a inversão de papéis. E não que elas proporcionem a você conhecimento ou insight. Esses são artefatos que vêm com a tarefa. Então, à medida em que a gente vai desempenhando o papel, assumindo, invertendo o papel, vai vir insights, mas a ideia é que a gente comece a mudar nossa percepção sobre o outro, sobre a relação. O aprendizado essencial é, opa, dessa perspectiva, é diferente do modo pelo qual eu costumava ver as coisas. E aí você pode mudar sua própria percepção em termos de um novo aprendizado. Então, é interessante que ela traz aí a palavra percepção, né? Da importância da nossa mudança de percepção, da importância da inversão de papéis nesse lugar, né? Para proporcionar esse insight. E nesse lugar, acho que é muito legal a gente ler que é durante ou após o processo. Fez a inversão de papel? Será que naquele momento foi apenas uma repetição? Esse material ali da sessão vai continuar ao longo da semana. A gente está em processo, o paciente retorna na próxima semana, ele já vem com alguma coisa que ele pensou a respeito do último processo de inversão. Isso super acontece. Não quer dizer que ele vai chegar para mim e dizer, nossa, na sessão passada, quando eu entrei no papel da minha mãe, passei a semana pensando. Não, mas da próxima vez que ele usar o papel da mãe, ele já seja capaz, talvez, de, não no papel da mãe, assumindo o papel da mãe, dar uma resposta diferente, que até então ele não deu, nesse sentido. Eu tinha uma paciente ela tinha uma questão com o pai e tal, e ao longo do processo, chegou uma sessão que ela fez um pai totalmente diferente do pai que eu lembrava na primeira sessão. E aí eu mostrei para ela, né? Fiz um espelho das nossas sessões de como é que era esse pai no começo, de como é que foi esse pai, e como é que estava esse pai agora. E aí ela teve essa mudança perceptual. Então, ela estava mudando a percepção, embora ela não tivesse trazido isso para mim no diálogo, no discurso, e às vezes o espelho ajuda a gente, inclusive, a fazer ajudar o paciente a fazer uma leitura dessa mudança de percepção que acontece durante a inversão de papéis, né? Alguma consideração, alguma contribuição sobre antes, aliás, durante ou após, né? Que a inversão de papéis faz essa mudança durante ou após. Eu acho que é legal essa coisa de que a gente sempre escuta, né? Quem teve a oportunidade de ver a Zerka dirigindo, de ela ficar nesse movimento de colocar o protagonista e fazer uma entrevista nesse papel que é longa, né? Por bastante tempo, dialogando no papel da mãe, no papel do pai, uma longa entrevista, que é disso que o jornalista aqui fala, e que depois a pessoa acaba se sentindo tão próxima daquele papel que acaba gerando uma mudança perceptual, porque o aquecimento acabou sendo bastante intenso e traz uma mudança perceptual na hora da resposta. Então, é um estilo de direção, né? Uma forma de dirigir. Alguma contribuição, gente, nesse sentido? Algum questionamento? Alguma dúvida? Bom, eu vou seguir aqui, então. Deixa eu voltar aqui. Mais uns trechinhos antes da gente fazer a nossa pausa para Eita, abri o arquivo errado. Pausa para as considerações finais.
Aí ele pergunta, você então diria que os diretores não deveriam se concentrar tanto no problema de ajuda para que o protagonista resolva seu problema, mas ajudá-lo a fazer inversão de papéis adequadamente e deixar que o processo siga então o próprio caminho? Zeca diz, a inversão de papéis pode ser apenas o início. Você pode ter ainda de guiar aquela pessoa para outras cenas. Moreno nos ensinou que todas as formas de psicoterapia deveriam tocar o centro de cura autônomo do protagonista. Quando o psicodrama não atinge esse propósito, ele é um psicodrama incorreto ou incompleto. Já vou voltar para aí. Clientes ou protagonistas são pessoas livres para agir. Eles vêm a nós com seus problemas, sofrimentos e preocupações. Uma forma de mudar isso seria por meio dos relacionamentos significativos. Somos terapeutas da relação. Você mencionou o psicodrama sobre a relação com a sua mãe, no qual você honestamente ensinou partes da vida dela. Ninguém pode assumir totalmente a parte de outro ser humano. Na melhor das hipóteses, podemos apenas nos aproximar de certos sentimentos. Desse ponto de vista, ninguém tem total percepção de outro ser humano. A percepção pode ser falha, frágil, incompleta e frequentemente um tanto quanto distorcida, porque isso faz parte do ser humano. Talvez haja um Deus ou poder criativo capaz de ter essa percepção total. No entanto, isso não é dado a meros mortais, mas a percepção do papel do outro nos leva muito próximos à essência desse outro e, por vezes, inclui sensações no corpo e mudanças no tamanho. Eu não entendi isso aqui, me ajudem aí, ó. Ah, tá, peraí. Mas a percepção do papel do outro nos leva muito próximos à essência desse outro. E, por vezes, inclui sensações no corpo e mudanças no tamanho. Que tamanho é esse, gente? Sensações no corpo, eu em relação ao outro, né? Que pode mudar, inclusive, a forma como eu sinto em relação ao corpo do outro. Mas e essas mudanças no tamanho? Que é isso? Deixa eu voltar aqui. Não entendi. Vocês entenderam? Será que é algum erro de tradução? Que isso é muito estranho. Dos sentimentos? Pois é, pode ser, mas eu não entendi isso. Que, assim, uma coisa é mudar minha percepção do outro, né? Sensações que eu tenho no meu corpo quando o outro se aproxima de mim. E outra coisa é enxergar o outro pequenininho e, de repente, grandão. Pode ser também. Que, às vezes, eu tenho uma percepção que... Você já deve ter visto isso no paciente, assim, que... Nossa, ele é enorme. Meu chefe, ele é grandão, assim. E aí, de repente, à medida em que eu vou invertendo o papel, ele vai ficando menor para mim. Ele vai diminuindo de proporção. Isso pode ser também, né? Que a inversão vai configurando, inclusive, esse poder do outro que, às vezes, vem numa percepção de tamanho. Pode ser nesse sentido. Mas eu acho que o que a gente pode olhar é que, primeiro, somos terapeutas da relação, né? Então, a gente precisa da inversão de papel, porque ela vai diretamente nesse ponto de que são as relações. E o outro ponto é, a gente precisa tocar o centro de cura autônomo do protagonista. Ou seja, a gente precisa colocar ele para pensar nas respostas sobre sua vida. A gente precisa colocar ele para, na inversão de papéis, dar essas respostas, né? Aqui, porque nesse capítulo a gente está falando de inversão. Estou dizendo isso porque a gente está falando de inversão. Mas aí, dentro do psicodrama, a gente precisa pensar em meios de alcançar esse voo. E aí, gente, alguma consideração sobre esse desfecho aqui, que daí a gente vai... A gente está na página 43. Alguma consideração? Alguma questão? Alguma dúvida? Lamento? Vou marcar aqui com o meu marca-página para a gente essa página. É isso? Bom, então... Fica aqui termina aqui em mudanças do tamanho. Isso, mudanças no tamanho. Aí. Eu percebo, no meu ponto de vista, tem a ver com o tamanho que a gente considera. Ele está falando aqui do papel, a percepção do papel do outro. Muitas vezes o outro, nós atribuímos uma dimensão enorme
Aquilo não só o tamanho, mas é uma dimensão simbólica, não é? É grande, e o medo ele vem dessa grandeza. As vacas sagradas, vamos voltar para aí. Olha o termo. Né? Então, a gente dimensiona essa presença do outro. O outro é muito grande e muitas vezes tem até alguns exercícios de neurolinguística que pede para você diminuir o tamanho, justamente o tamanho daquela pessoa, aquela pessoa ficar bem diminuta para que você possa se sentir a altura dela, né? Se sentir maior e ir mudando essa percepção. Então, eu pensei mais nesse sentido. Com certeza, Antônia. Boa contribuição. Com certeza. Gente, a gente vai se encontrar na próxima quinzena, mas queria lembrar vocês o seguinte, que a gente vai ter aqui dia 30 de abril, um evento que é Psicodrama Conhecer e Vivenciar, né, que é gratuito. Então, se vocês quiserem se inscrever, vocês podem, inclusive, no direct lá da Viver no Instagram, no Viver Mais Psicologia, se vocês seguirem lá, tem toda essa lista, esse folder de eventos está lá, e vocês podem também se inscrever lá pelo direct, chamar o povo para inscrever. Tem os cursos livres, que é Psicodrama Individual, Intervenções e Técnicas no Psicodrama Individual. Tem um bem bacana, que é a teoria do apego, que eu acho que a gente, psicodramatista, tinha que também se munir bastante da teoria do apego, que é bem importante para a gente, complementa nossa leitura da matriz de identidade. Perdas e lutos na área da saúde, tem implicações legais e éticas na clínica da psicologia, jogos dramáticos e dinâmicas para grupos online, inclusive eu vou estar aqui no curso de psicodrama individual, o técnicas, os jogos dramáticos. Aí tem outros cursos que tem sexualidade e relações de gênero, mitologia grega e psicologia junguiana, 5 pilares da psicologia positiva para a felicidade, dramatização online, vivência com processamento teórico, e esse aqui eu vou estar também, transtornos de ansiedade da compreensão ao tratamento psicoterápico. Então, se tiverem interesse, podem ir lá direto, ou no nosso site, né, vivermaispsicologia.com.br, ou lá na nossa página do Instagram, também direto no direct, que o povo responde vocês e manda o link. Certo? A gente se vê no dia... Mais um evento, Amanda, não sei se tu falou. Sexta-feira agora é Dia Internacional do Psicodrama. E a gente vai fazer, então, uma atividade. Sexta-feira à tarde, vai ter uma roda de conversa e depois vai ter um sociodrama. Muito bacana, convido todos vocês, começa às 2h30 da tarde, para a gente comemorar o Dia do Psicodrama. O evento é gratuito. Deixa eu colocar aqui, falar certinho o que vai ter. Ó, às 2h30 da tarde até às 4h vai ter uma roda de conversa. O que você vê, Silencia Minha Pele, é do projeto Preta em Terapia, da nossa aluna Viviane da Silva, ela que vai estar organizando a roda de conversa. Das 4 às 6 da tarde vai ter uma vivência, Desatar ou Não os Nós que Carrego, do projeto Acolhendo Seu Viver. Então, aqui tá, eu posso enviar ali no grupo, né? Isso, envia lá. No grupo, o link de inscrições é gratuito e vamos comemorar o Dia Internacional do Psicodrama no dia 1º de abril, tá aí o convite. Isso, envia nos 3 grupos lá, Vivi, tem gente dos 3 grupos. Bom, gente, boa noite a todos, a gente se vê na próxima quinzena, foi um prazer, um beijo grande. Até mais.